O poder pertence a Deus. Quem disse isso foi o rei Davi. Mas olha, como foi que Davi disse isso? Uma coisa disse Deus. 2 vezes a ouvi. Presta atenção como foi que Davi disse. Uma coisa disse Deus. 2 vezes a ouvi. Aqui tem tanta profundidade. De alguma forma, Davi, que viveu no ano 1000 antes de Cristo, está profetizando um gravador futuro. Mas o que Davi quis dizer, ele prestou tanta atenção na palavra que ele ouviu de Deus, que ficou marcante na sua alma, como gravada com letras de fogo, para nunca mais esquecer. Então, Deus falou uma vez, eu ouvi 2. E o que foi que o Davi ouviu? Que o poder pertence a Deus. Agora vamos mostrar para vocês um quadro bíblico que merece a nossa atenção. Eu quero vos mostrar um quadro bíblico de uma batalha. Moisés e Arão, diante do faraó. O povo de Israel precisava sair da escravidão do Egito. Israel, como sempre tem procurado mostrar, esteve 430 anos no Egito. Entrou uma família e agora está constituída uma nação. Mas ainda era escravo. Nem todo este período dos 430 anos de Israel no Egito foi escravidão. Um determinado período. Não temos a conta com absoluta certeza quantos anos Israel esteve escravo. Mas Deus que proveu a libertação, as coisas começaram a acontecer desde um determinado momento, quando este faraó percebeu que a família de Israel se multiplicava mais do que os egípcios. E temendo o faraó com este crescimento, determinou a escravatura dos hebreus, a morte dos primogênitos. E Deus, que trabalha a favor daqueles que o temem, preservou a vida de Moisés, milagrosamente. A ordem do faraó que todo o menino fosse morto, de uma determinada data. Moisés nasceu, seu choro não se podia mais esconder, e foi necessária uma ação movida pela fé para que Moisés saísse dos braços de sua mãe, fosse colocado num cestinho, colocado no rio Nilo. Miriam, sua irmã mais velha, à distância ficou cuidando, quando a filha do faraó viu aquela criança e a adotou. Miriam, pela sabedoria de Deus, se apresenta à filha do faraó e disse: queres que eu arranje uma ama para amamentar esta criança? Sim. E a mãe de Moisés foi contratada para cuidar de Moisés. Oh, sabedoria de Deus. Mas como o decreto do faraó era a morte dos meninos, percebam, meus amados, que na sabedoria de Deus Moisés foi escondido, foi protegido no lugar mais seguro que havia no Egito, na casa do próprio faraó. O tempo passou. Mas eu quero chamar a sua atenção para o seguinte. Quando a escravidão foi decretada pelo faraó, os judeus começaram a orar. Eles sabiam que o Deus de Israel era Deus. Eles não se contaminaram com os deuses do Egito. Mas que tipo de oração Israel fazia? Eu imagino: Senhor, quebranta o coração do faraó. Nós estamos aqui produzindo tijolos para a construção de cidades. E ainda somos maltratados. E quanto mais Israel orava neste sentido, mais pesado ficava o chicote do feitor. Mais pesado ficava o jugo. Até que eu percebo isso na Bíblia. Israel, então, resolveu mudar a oração. E é aqui que está o segredo para a oração objetiva. É isso que eu tenho ensinado. Oração positiva é quando a oração for objetiva. Quem quer pão, pede pão. Quem quer peixe, pede o peixe. E Israel estava pedindo para o Eterno quebrantar o coração do faraó, para eles continuarem escravos, com alguns privilégios. E não é esta a situação onde Deus quer colocar o seu povo. Eu te coloco por cabeça e não por cauda. Então Israel, percebendo que a oração para quebrantamento do coração do faraó não deu resultado. E aqui eu enxergo a chave para abrir os cofres dos tesouros de Deus. Ó Senhor, te lembra da promessa que fizestes a Abraão, nosso pai? Que sairíamos da escravidão do Egito? Que o Senhor estaria preparando uma terra que emana leite e mel? Senhor, tira-nos da escravidão e nos leve para Canaã, a terra prometida.
E eu imagino Deus dizendo, vocês chegaram onde eu queria. E a partir desse momento, Deus começou a trabalhar para acontecer o dia da libertação. E Deus aparece para Moisés. Ele teve a experiência da sarça ardente. O tempo passou e agora Moisés e Arão, seu irmão, estão diante do faraó com a palavra de Deus, como o Senhor ordenara. Mas o faraó está auxiliado pelos seus dois feiticeiros. Um se chamava Janes e outro Jambres. Janes e Jambres eram os feiticeiros do faraó. E Moisés diz, o Senhor te manda dizer, deixa sair meu povo. Mas quem é o Senhor para que eu o ouça? E o Eterno deu ordem e Moisés, em obediência a esta ordem, determinou que Arão jogasse o seu cajado, o cajado de Arão, não de Moisés, diante do faraó. E Arão obedeceu. Jogando o seu cajado no chão, o cajado de Arão se transformou numa serpente. Pensando, talvez, Moisés e Arão, que o faraó fosse tremer de medo. Mas isto não aconteceu. O faraó deu ordens aos seus feiticeiros, Janes e Jambres, e cada um deles também jogou o seu cajado no chão, que também se transformaram em serpentes. Agora, presta atenção. Da parte de quem foi o poder que operou no cajado de Arão? Que bom que você está participando. De Deus, aleluia, está certo. Mas a procedência do poder que transformou os cajados de Janes e Jambres também em serpentes. Aí você vai me responder, isso aí é do diabo. Aqui o confronto de poderes. Então Moisés e Arão estavam da parte de Deus, o poder foi de Deus. Janes e Jambres da parte do diabo, que também transformaram seus cajados em serpentes. Pedaço de pau criou vida. Não foi ilusão de ótica, foi feitiçaria. Mas olha o que aconteceu. A serpente transformada do cajado de Arão comeu as outras duas. Você já ouviu alguma vez na história do mundo que uma cobra comesse duas? Eu nunca ouvi. Do mesmo tamanho. Então o poder de Deus pode ser imitado, mas jamais igualado. O poder pertence a Deus. Mas espere, vamos adiante. De quem Moisés e Arão receberam poder? Claro que de Deus. E esse poder que operou nos cajados de Janes e Jambres, de quem era? Do diabo. Mas quem foi que deu esse poder para o diabo? Deus. Quem era? Satanás era o querubim ungido para guardar a terra. Ele era o responsável pela terra original. Era o anjo, arcanjo, mas se desvirtuou. E é aqui que está a sabedoria para você absorver a sabedoria. Deus deu esse poder para Satanás e não retirou de Satanás aquilo que tinha dado. Por que Deus retiraria da tua vida o poder que ele já te deu? Se não retirou do próprio Satanás, por que retiraria de ti? Abre os olhos. O poder que Deus colocou à tua disposição está sempre ao teu dispor.